Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, meu nome é Márcia Xavier. A gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 53 a 63 de Alma. Acabou o livro de Alma. Cada vez que acaba o livro de Alma, dá uma dor no coração, porque parece assim que, nossa, o livro de Alma está quase acabando já. E a gente vai sentir falta, né? Fica aquela sensação, não acaba, não acaba. É muito gostoso estudar o livro de Alma, muito gostoso estudar o livro de Alma. Tem muitos ensinamentos, doutrina, histórias. E tem uma das histórias favoritas de todo mundo, que é a história dos 2.000 jovens guerreiros de Elamã, que a gente vai estudar aqui. Esses 2.000 jovens guerreiros são descendentes, são filhos do povo de Amon, daqueles lamanitas que foram convertidos. Pessoas muito fiéis. Pais fiéis, mães fiéis, filhos fiéis, gerações fiéis. Tanto que lá em 3º Nefe 6,14, quando está muito perto já do Salvador vir para as Américas, tem muita dissensão, começando dissensão entre o povo. E ali fala dessas dissensões, exceto num pequeno grupo de lamanitas. E esse grupo de lamanitas fiel é descendente desses meninos que vão lutar com Elamã, descendente do povo de Amon. Então, foi assim, é uma fidelidade que serve de exemplo para todos nós. Então, que ponto a gente está aqui da história? A gente terminou o estudo da semana passada com Moroni reconquistando a cidade de Moleque. Então, ele consegue reconquistar a cidade de Moleque. Amariquias, que era o chefe dos Lamanitas, é morto por Teancum. E agora, então, Moroni passa o comando da cidade para Lei, que é um mega capitão-chefe nefita, muito amigo de Moroni. E Lei era tão famoso quanto Moroni, né, entre eles. Tanto que os exércitos lamanitas, quando sabiam que o exército que estava vindo era comandado por Lei, já tremiam na base porque sabia da capacidade militar dele. Ali no 53:2 fala um pouquinho desse Lei. Diz assim, ó. Ora, eis que esse Lei era um homem que havia estado com Moroni na maior parte de suas batalhas. E era um homem como Moroni, e regozijavam-se com a segurança um do outro. Sim, amavam-se um ao outro, e eram também amados por todo o povo de Neve. Se a gente for lá no 48:18, e aqui fala que Lei era como Moroni. Se Lei era como Moroni, Mormon escreveu isso aqui de Moroni. No 48:17. Sim, em verdade vos digo que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Esses são os homens que lideram os exércitos nefitas. Abalavam os poderes do inferno com a fidelidade que eles tinham. E o amor, a causa que eles lutavam, né? A liberdade, a religião, as famílias. E assim, então, Moroni conquista essas cidades, traz muitos prisioneiros de guerra e como ele era um estrategista, era muito inteligente, ele pega os lamanitas e põe os lamanitas para trabalhar. Então, os lamanitas vão fazer a fortificação das cidades que eles estão reconquistando. Assim, ele diz aqui que com os lamanitas trabalhando era mais fácil de vigiar, de cuidar, né? Então, ele põe os prisioneiros para trabalhar. E agora, então, vai aparecer esse grupo de jovens. Por quê? Porque tá tendo muita guerra. E o povo de Amon está se sentindo assim, eles sentem que são um peso para os nefitas, porque os nefitas estão na guerra, eles estão sendo defendidos, né, pelos nefitas sem poder fazer nada para ajudar. Então, eles estavam assim muito próximos de quebrar o convênio que eles tinham feito, de não mais pegarem armas. Quando Elamã, o profeta, líder, chega e fala assim, não, vocês não podem quebrar o convênio que vocês fizeram.
né? Fiquem firmes no convênio. Ele até aqui se preocupa, porque se eles quebram o convênio, pode ser que eles não fossem ficar tão fiéis, né? Então o Elamã se preocupa com isso, com essa coisa deles quebrarem o juramento que eles fizeram. Então, ó, ali no 15, e Elamã temia que, caso fizessem, suas almas se perdessem. Então, por essa razão, ele insiste com eles, não, vocês não vão pegar em armas, continuem como vocês estão. Aí, então, eles tinham muitos filhos, e os filhos não tinham feito aquele convênio de que não pegariam em armas. Então, os filhos vão para a batalha para ajudar os nefitas a defender tanto os nefitas como os pais deles, que não podiam ir para a guerra. E eles fazem um convênio também. Então, assim como os pais fizeram um convênio de não pegar em armas, os filhos agora fazem um convênio. E o convênio deles está lá no 17, 53, 17. E fala assim: e fizeram um convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida. Sim, fizeram um convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Então, esses jovens fazem esse convênio e escolhem alguém para liderá-los. E nada mais, nada menos que o profeta, que é o presidente da igreja, o sumo sacerdote, que é Elamã. Então, Elamã vai agora liderar esse grupo, né? Assim, que alívio também, né? Um pouco de alívio, né, para as mães que estavam mandando os filhos para a guerra, sabendo que era o presidente da igreja que estava ali na frente, comandando e cuidando desses meninos. Na nossa vida é assim, né? Quando a gente segue o profeta, sabendo que tem um líder ali inspirado, nos guiando, tem tudo para dar certo, né? Então vamos lá, o que acontece? Então eles escolhem, Elamã é escolhido, né? Eles querem que Elamã seja o comandante deles, e aqui fala que eles tornaram-se um grande apoio aos nefitas. É muito bom esse versículo, fala assim, ó, no 19, e então eis que eles, além de nunca terem representado um peso para os nefitas, tornaram-se também um grande apoio. Então eles achavam que eles estavam sendo um peso, mas eles nunca foram um peso. E agora estão apanhando. E agora vai falar como era esse grupo de jovens que Elamã ia liderar. Lá no 20. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões, em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. E a gente vai ver que a chegada desses meninos vai ser um divisor de águas na guerra, porque eles vão trazer uma coisa que o exército nefita estava perdendo, que é a esperança. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente como a chegada deles vai trazer ânimo, a fé deles vai trazer coragem, que era o que estava faltando para o exército. Então agora ali, o 54, Amoron, que foi quem substituiu a Maliquias, manda uma cartinha para Moroni, dizendo para o capitão Moroni que quer fazer troca de prisioneiros. Então, eu tenho um monte de prisioneiro nefito, você tem um monte de lamanita, um por um. E Moroni não aceita uma coisa dessa. Por quê? Porque os lamanitas tinham levado como prisioneiros de guerra, além dos homens, tinham levado mulheres, crianças. Então Moroni escreve para ele, bravo, Moroni estava muito bravo. Ele fala assim, no 11 ali, ó. Mas eis que julgo falar-te destas coisas em vão, pois parece-me que és filho do inferno. Porque ele está falando aqui que os nefitas não criaram a guerra, eles estão na guerra para se defender. Né? Eles não estão atacando, eles estão se defendendo dos lamanitas. Aí, ó, por conseguinte, termina essa epístola informando que não farei a troca de prisioneiros, a não ser com a condição que me entregues um homem com a esposa e os filhos em troca de cada prisioneiro. Se estiveres de acordo, efetua a troca. E Amoron não
aceita isso, fica muito bravo e fala assim lá no 54:17, ó. Pois eis que teus pais enganaram meus irmãos a ponto de roubar-lhes o direito do governo, quando legitimamente lhes pertencia. Era uma luta, uma coisa assim que os lamanitas viviam lutando por uma coisa que tinha acontecido há 500 anos atrás. Né? Quando Nefe tem que sair porque Lamã e Lemuel brigam com ele e ameaçam matá-lo, e aí, né, se separam. E desde daquela época, os lamanitas odeiam os nefitas porque roubaram o que era de direito deles. Gente, 500 anos, né? Vão pra frente. Não, mas não, eles ficavam batendo naquela tecla. Aí fala que, ó, vocês mataram meu irmão. E, ai, o irmão dele era um amor, né? A Mariquias era, assim, um doce de pessoa. Mas Moroni fala, tá bom, não vai ter troca, não vai ter troca. Ele, então, bola um plano. Ele procura lá na cidade que eles estão, alguns descendentes de Lamã mesmo, que possam ir até lá e levar vinho para os soldados que estão guardando a cidade. Então, eles encontram esse grupo, eles vão, levam o vinho mais forte. Quando eles estão chegando, os guardas olham e falam, não, nós somos lamanitas, só trouxemos vinho aqui para você. Lá dos nefitas. Aí eles tomam vinho, tomam muito e se embebedam e acabam caindo no sono. Aí Moroni vai, bem no silêncio, arma todo mundo. Tira as armas dos soldados, põe arma no pessoal que está preso lá dentro da cidade. Uma parte do exército vem, né? Então, quando eles acordam, eles estão com soldados na frente e com uma cidade inteirinha armada lá dentro. Então, Moroni consegue, além de não trocar prisioneiro, conquista a cidade, né? Pega a cidade de volta, sem derramar uma gota de sangue. E assim ele toma a cidade. O Moroni era muito bom. E aí eles conseguem, conquista aqui, conquista ali, né, conseguem começar a ter um pouco mais de sucesso com as cidades que os lamanitas tomaram. Lá no 55:28 fala assim, ó, e aconteceu que os nefitas principiaram novamente a triunfar, a recuperar seus direitos e privilégios. Muitas vezes os lamanitas tentaram cercá-los durante a noite, mas essas tentativas, muitos de seus homens foram aprisionados, e muitas vezes tentaram dar vinho aos nefitas, a fim de matá-los, com veneno ou por embriaguez. Olha o 31. Mas eis que os nefitas não eram lentos em lembrar-se do Senhor seu Deus, em sua hora de aflição. Não caíam nas armadilhas. Então, eles eram fiéis, eles estavam confiando muito no Senhor. Então, por causa disso, quando as armadilhas vinham, eles ficavam espertos, né? E na nossa vida é assim, né? Quando a gente confia no Senhor, o inimigo põe armadilhas, mas nós conseguimos olhar e ver, olha, isso é uma armadilha. Não vou cair nessa situação, assim como eles fizeram. Bom, agora a gente vai para a história dos jovens liderados por Elamã. Elamã escreve uma carta para Moroni para poder explicar o que está acontecendo. É uma carta longa, por sinal. Então, Elamã conta para ele as experiências que ele está tendo lá. Então, ele fala, olha, eu estou aqui liderando, né, 2.000 jovens, daqueles homens que Amon trouxe da terra de Nefe. E ele começa, então, a contar desses meninos. Ali, ó, ele fala aqui no 56:5. Basta-me, portanto, dizer que 2.000 desses jovens pegaram em armas de guerra e desejaram que eu fosse seu comandante e saímos a defender nosso país. Aí conta que ele não deixou que o povo quebrasse convênios, então os meninos estão lá ajudando, que ele chama de filhos, porque eles são dignos de serem chamados filhos dele, né? O amor que Elamã devia ter por esses meninos. E ele conta que ele foi para essa cidade chamada Judéia, onde um capitão, um chefe chamado Antipos, tinha o exército na cidade. Aí, na semana passada, eu desenhei aqui
na lousa as cidades que os lamanitas tinham tomado posse, que ficavam todas na costa. Agora eles entraram no país e tomaram posse de cidades no interior. Essa cidade chamada Judéia tá no interior, só que eles estão cercados de lamanitas. Os lamanitas tomaram posse das cidades ali perto. E o exército desse homem chamado Antipas está muito desanimado, muito cansado, porque eles estão perdendo muita gente. Então aqui fala que esses meninos vão fazer a diferença. Fala lá no 16, no 56, 16. Sim, achavam-se abatidos física e espiritualmente, porque haviam guerreado valorosamente durante o dia, trabalhado durante a noite para conservar suas cidades, e assim haviam sofrido grandes aflições de todo tipo. E estavam, então, determinados a vencer nesse local ou morrer. Portanto, bem pode-se imaginar que essa pequena força que trouxe comigo, sim, aqueles meus filhos, proporcionou-lhes grandes esperanças e muita alegria. Então você está lá desanimado, chega um grupo de 2.000 jovens, cheios de disposição e de fé e de coragem, e isso então elevou o ânimo dos soldados liderados por Antipas. E aconteceu uma outra coisa, que quando os lamanitas viram esse grupo de 2.000 jovens chegando, eles ficaram preocupados e falaram com Amoron, olha, eles receberam reforços. E Amoron falou, tá, então não ataca, espera. E isso deu um tempo para que eles se preparassem, né? Protegessem mais a cidade de Judéia e preparassem. Eles ganharam um tempo. E aqui fala que eles foram favorecidos pelo Senhor, porque eles não foram atacados assim que chegaram. Eles tiveram tempo para se refazer, para descansar e tudo. E eles estavam se fortificando e esperando um ataque dos lamanitas. Aí, que eles fazem? Antipas, antes de chegar nessa parte, acontece uma coisa aqui, ó. Os lamanitas, como eles estavam protegidos naquela cidade, eles não conseguiam ir, eles não tinham coragem de atacar Zaraenla, então eles estavam lá esperando o que fazer. E aqui no 27 fala uma coisa bem interessante, porque essa história dos jovens de Elamã fala muito das mães, né? Como eles aprenderam com as mães, confiaram naquilo que as mães falavam. Mas olha aqui que bonitinho. 27. E então aconteceu que no segundo mês desse ano, muitas provisões nos foram trazidas pelos pais daqueles 2.000 filhos, né? Dos meus 2.000 filhos. Eu consigo, né, a gente se colocar no lugar desse povo, né? Era o que eles podiam fazer. Então, eles tinham um convênio que eles não queriam quebrar. Então, mas os filhos deles estavam lá correndo risco. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar para levar alimento, para levar mantimento, provisões para eles. Então, eu consigo imaginar as mães passando horas ajoelhadas, orando para que o Senhor protegesse os filhos delas, enquanto os pais, horas trabalhando para conseguir provisão, para mandar para os exércitos nefitas, para ajudar de alguma forma, né? Fazendo a parte deles. Que povo, não? Que povo sensacional, esse povo de Amon. Aí, então, eles então bolam um plano para conseguir atacar esse exército. Era um exército muito poderoso dos lamanitas que estava ali. Então, Antipas bola esse plano, olha, sai com os meninos e passa por essa cidade chamada Antípara, onde esse exército ficava, como se fosse levar mantimento para alguém. Vocês estão levando provisões, o exército lamanita vai querer ir atrás de vocês. Quando eles forem atrás, nós então saímos e vamos atrás do exército lamanita e cercamos eles. E assim eles fizeram. Elamã foi com os meninos, passaram pela cidade de Antípara, os lamanitas viram e começaram a perseguir o exército. O exército de Antípara saiu atrás, mas o exército lamanita estava muito rápido. Então foram dias assim de persegue,
E Antipas começou a ficar preocupado que o exército lamanita ia conseguir alcançar o exército de Elamã e eles não iam dar conta. Então ele faz o exército dele aumentar a marcha. Só que, de repente, o exército de Elamã olha para trás e não tem lamanitas seguindo eles. Ué, cadê os lamanitas? Não estão mais seguindo. O que será que aconteceu? Aí vem uma parte muito boa. Aí ele fala lá no 56:43. E agora, se haviam sido alcançados por Antipas, não sabíamos. Mas eu disse a meus homens: eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles, para nos apanhar em sua armadilha. Portanto, que dizeis, meus filhos? Quereis ir combatê-los? E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não entre todos os nefitas. Pois, como sempre, os chamara meus filhos, visto que eram todos muito jovens. Responderam-me: Pai, eis que nosso Deus está conosco, e não permitirá que sejamos vencidos. Então, avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos para que eles não derrotem o exército de Antipas. Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E no 48, e repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Aí ele conta que se eles não tivessem voltado, quando eles voltaram, porque o exército de Antipas teve que acelerar a marcha, porque estava preocupado que eles iam alcançar, os lamanitas iam alcançar Elamã, eles ficaram muito cansados. E os lamanitas então voltam e pegam eles nesse momento de exaustão. E estava acontecendo uma matança, eles estavam perdendo. Aí ele fala que, e não houvesse eu voltado com meus 2.000, eles teriam conseguido seu intento. E o Antipas morreu, né, nessa batalha, muitos tinham caído, né, mortos, e chega Elamã com os meninos, e os meninos lutam como se fossem leões mesmo. Aqui fala no 56, mas eis que para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra. Sim, haviam lutado como que com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa. Esses meninos ganham essa batalha. Ganham essa batalha porque confiavam em Deus, no Deus que as mães ensinaram que eles deveriam confiar, né? Eu sei que aí eles conseguem vencer essa batalha. Elamã consegue mais um grupinho de 60, então eles se tornam 2.060 jovens e todos lutam várias batalhas. Acontece um negócio interessante aqui, que uma batalha não era, ganhamos uma batalha, não significa que acabaram, né? Então acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra. E eles estavam ali. E no 57:21, sim, e eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E lembrei-me das palavras que me disseram ter aprendido com suas mães. E no 27, ora, era esta fé possuída por aqueles de quem falei. Eles são jovens, de opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus. E assim eles enfrentavam as batalhas. Só que chegou uma hora que eles pararam de receber provisões, pararam de receber reforços e começaram a sofrer demais. Então, além de você estar lá na guerra, lutando pela defesa do seu país, pela defesa das famílias, da sua liberdade,
você passa fome, você não recebe ajuda do governo, não vem nenhuma ajuda. E Elamã, então, escreve isso para Moroni. Ele fala, portanto, né, numa situação tão complicada, ó, eles receberam, ó, e aconteceu que esperamos nessas difíceis circunstâncias pelo espaço de muitos meses, até estarmos a ponto de perecer por falta de alimento. Então, os meninos lá, tadinhos, passando fome, e não chegava comida, não chegava ajuda. Aí eles receberam uma escolta, receberam um pouco de alimento que deu para aguentar um pouco mais. Mas ele fala assim lá no 10, portanto, elevamos a alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos. Sim, e também nos desse força para conservar nossas cidades, nossas terras, nossos bens para o sustento de nosso povo. E agora vem uma escritura maravilhosa. O 11. Sim, aconteceu que o Senhor nosso Deus nos deu a certeza de que nos livraria. Sim, de tal modo que nos encheu a alma de paz e concedeu-nos grande fé e fez com que tivemos esperança nele para a nossa libertação. E criamos coragem com o pequeno reforço recebido e dispusemos-nos com determinação a dominar nossos inimigos e a manter nossas terras, nossos bens, nossas esposas, nossos filhos e a causa da nossa liberdade. Deixa eu ver aqui. Aqui eu até escrevi, né, dos problemas que enfrentaram, que são muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos desafios e dificuldades e oramos por libertação, às vezes ela demora, né, mas parece que o reforço não chega, né, mas aqui, se a gente fizer como eles fizeram, né, isso aqui deveria ser um guia para nós, elevar nossa alma a Deus, para que Ele nos fortaleça. Aí diz assim que Deus nos deu a certeza que nos livraria. Deus tem o poder de livrar. Então, Ele tem o poder de nos livrar dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Tá vendo? Eles sofreram um tempo. Então, muitas vezes a gente sofre por um tempo e as coisas demoram para acontecer. Mas Deus está no comando. Quando a gente confia nele, põe a confiança nele, como esses meninos de Elamã fizeram. Aí eles começam a tomar as cidades. Aí ele fala que todas as cidades que haviam sido tomadas pelos lamanitas acham-se presentemente em nosso poder. Aí ele comenta nessa carta, não sabemos a razão por que o governo não nos manda mais reforços. Nem os homens que nos foram mandados sabem por que é que não recebemos maiores reforços. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Ele fala, eu não sei se está havendo alguma dissensão lá, ou se eles não se importam mais com a gente, mas nós confiamos em Deus, que Deus vai nos livrar. E Moroni recebe essa carta, fica feliz com a história de vitória, né, que eles conquistaram, dos meninos, que foi divisor de águas mesmo, o ânimo, trouxe ânimo e esperança para o exército nefita, e isso fez a diferença. Ele então escreve uma carta, Moroni escreve uma carta bem chamando a atenção, puxando a orelha de Paorã, que é o juiz supremo. Aí ele fala assim para Paorã que nós estamos aqui morrendo, passando fome, e vocês estão fazendo o que aí na cidade? Aí ele fala assim, ó, lá no 63. E agora é isso que vos digo, que eu e também meus homens, também Elamã e seus homens, padecemos grandes sofrimentos. Sim, até mesmo fome, sede, fadiga e toda sorte de aflições de todo tipo. Mas eis que se isso fosse tudo, quando tivéssemos sofrido, não murmuraríamos nem nos queixaríamos. Eis, porém, que grande foi a carnificina de nosso povo. Se milhares caíram pela espada, e o que poderia ter sido evitado se tivesses proporcionado a nossos exércitos reforço e ajuda suficiente. Sim, grande foi vossa negligência para conosco. Então, ele fala que eu não sei o que está acontecendo aí,
para vocês não nos deixarem na situação que a gente tá, uma carta bem brava mesmo. Aí Paurã, uma classe, responde a epístola de Moroni e explica, né, por que é que ele não mandou ajuda. Aí que a gente vê como faz falta a internet, né? Se tivesse um WhatsApp, um celular, já ia mandar, olha, por favor, Moroni, vem aqui ajudar, porque a coisa aqui tá ficando feia. Então, manda ajuda para cá. Mas eles não tinham como saber. Então, Paurã estava lutando a sua própria guerra dentro de Zarânhola, enquanto que Moroni reclamando porque não sabia o que estava acontecendo. E eles lá também precisando, morrendo. Aí, então, Paurã escreve para ele. Escreve que esse grupo entrou, né, lá na cidade de Zarânhola, tomou a cidade. Ele teve que sair da cidade. Eles colocaram um rei, então agora Zarânhola tem um rei lá em Zarânhola, e essa é a situação. Então eles não deixam as provisões saírem para o exército lamanita, e além de tudo, ainda falam que eles queriam fazer um acordo lá com o rei dos lamanitas, para fazerem ficar tudo certo, como se a Moron fosse falar, não, tudo bem, depois vamos fazer um acordo aqui, daí vocês ficam com a sua parte, eu fico com a minha. Imagina. Então, essa era a situação que estava Zarânhola. Então, Moroni pega um grupo e marcha para Zarânhola. Agora, imaginem o rei lá de Zarânhola, o rei que foi eleito, e os seus homens vendo o exército de Moroni chegar com a fama de Moroni, né? Chegar, bom resultado. Moroni arruma a bagunça toda lá, Paurã volta a ser o juiz supremo, e o exército dele recebe muita ajuda agora, né? Tanto de pessoas como de provisões, e a cidade de Zarânhola volta ao normal. E assim vai terminando o livro de Alma. Só queria ler o 62:41, que fala assim: mas eis que por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Isso aqui é como a gente enfrenta problemas. Tem pessoas que enfrentam problemas e endurecem o coração, né? Culpam o Senhor do problema que elas têm, e o coração fica um coração de pedra, não aceita mais, não sente mais o espírito, se revolta. Enquanto tem outros que enfrentam dificuldades, sofrem, né? Mas têm o coração abrandado, reconhecem o Senhor na vida deles, apesar da situação que eles estão passando. Então, todos nós temos desafios, e todos nós temos essa escolha que a gente pode fazer. Como é que eu vou, quando o desafio terminar, porque sempre termina, né? Quando terminar, como é que eu vou estar no final desse desafio? Como é que vai estar meu coração? Meu coração vai estar um coração duro, ou meu coração vai estar um coração brando e humilde? Então, essa é a escolha que a gente tem que fazer. No final dos desafios, como é que eu vou sair deles, né? E assim, então, termina o livro de Alma, com 63:3. E aconteceu que Moroni também morreu. E assim terminou o 36º ano do governo dos juízes. Moroni morreu com mais ou menos 43 anos. 43 anos, muito novo, né? Então, por conta disso, a gente pode imaginar a vida dura que ele levou. Então, o desgaste físico, mental, né? Ter passado fome e todo tipo de aflição, vendo pessoas que ele amava morrendo. Com 43 anos ele morreu. Elamã morre muito novo também. E então a gente vê que eles passaram por situações muito, muito, muito difíceis. E aqui fala que Moronia, filho de Moroni, então assume
a liderança do exército e que, logo depois, quando essa guerra terminou, logo depois que Moroni morre, o capitão Moroni morre, tem esse homem chamado Agote, que é construtor de barcos. E ele constrói barcos e começa a levar as pessoas para o norte. Então, que sai do Mar do Oeste e vai para o norte. Então, muitas pessoas foram e nunca mais se soube deles. E assim, então, terminamos o livro de Alma. Eu amo o livro de Alma, amo o livro de Alma. As coisas que a gente aprende aqui são muito boas. Então, só para terminar, queria ler uma coisa que o presidente Nelson falou num devocional que ele fez para os jovens. Ele disse assim, um pedacinho: minha querida juventude extraordinária, vocês foram enviados para a Terra neste exato momento, o momento mais crucial da história do mundo, para ajudar a coligar Israel. Não há nada acontecendo nesta terra agora que seja mais importante do que isso. Esta é a missão para a qual você foi enviado à terra. Aí ele fala de vários heróis e fala: vocês são os heróis. Então, essa juventude, né, esses jovens de Elamã que nós temos hoje em dia, vão ser a liderança da igreja daqui a pouco. Vão ser os nossos líderes. E nós estamos em boas mãos. Vamos ser bem liderados. Só queria pedir um favorzinho, se vocês puderem nos comentários colocar qual é o personagem do livro de Alma que toca vocês, que o seu herói ou aqueles que vocês admiram ou aprenderam a admirar ou já admiravam. Só coloca lá pra gente ficar sabendo, tá bom? Eu tenho vários aqui que eu gosto. Eu gosto muito de Zezron, de ver a mudança dele, né, de perseguidor para um missionário poderoso. Gosto da história de Abissa, aquela menina que era uma serva do rei Lamone e era convertida e não podia falar para ninguém. De repente ajuda muito na conversão de Lamone. E tem muitos outros, Capitão Moroni, Lei, Deancum, Alma. É um desfile de heróis, o livro de Alma. Então, se vocês puderem nos comentários só colocar, o meu é esse. Eu agradeço. Obrigada. Até o próximo vídeo, quando a gente entra no livro de Elamã. Elamã, filho de Elamã, neto de Alma. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.